Tudo bom, pessoal? Então, continuidade do sistema genital ou sistema reprodutor humano. Se você está assistindo essa aula, volte, assistam as duas aulas, né, são divididas em duas partes, sobre o sistema genital masculino, depois o sistema genital feminino. Então, o sistema genital das mulheres é formado por órgãos externos, que são dois conjuntos de lábios que circundam o clitóris e a abertura vaginal, e por órgãos internos, que são os ovários, o útero, as tubas uterinas e a vagina. Observe o esquema a seguir. Então, aqui a gente tem uma imagem, um desenho de uma mulher mostrando seu sistema reprodutor ou sistema genital. A gente tem o útero, os ovários, as trombas, as tubas uterinas. E aí tem um zoom, né? Mostrando aqui então as tubas uterinas, o ovário, o útero, a bexiga urinária, que não faz parte do sistema genital, a bexiga urinária e a uretra fazem parte do sistema urinário, sistema excretor. Esse é um conteúdo que vocês perderam no 8º ano, porque isso ficou para o 6º ano, tá? É exatamente isso que eu estou trabalhando com o 6º ano. O clitóris, o conjunto de lábios, né, que são os órgãos externos, tá? Órgãos externos, que são dois conjuntos de lábios, né? Então, o mais externo e o mais interno. A abertura da uretra do sistema urinário, por onde sai o xixi. A abertura da vagina, a vagina em si, que é um canal, e o ânus, né? Está mostrando aqui o ânus e a porção do intestino grosso, que isso aqui também não faz parte do sistema genital, isso faz parte do sistema digestório. Tá? Então, nessa imagem, ó, tem três sistemas sendo mostrados aqui. Ânus e porção do intestino grosso, sistema digestório, que é um outro conteúdo que vocês perderam também, que ficou no 6º ano. A bexiga urinária e a uretra fazem parte do sistema urinário. O resto aqui faz tudo parte do sistema genital feminino. Okay? Uma diferença que vocês podem perceber. Na uretra do homem, a uretra do homem funciona tanto para o sistema urinário quanto para o sistema genital. Na mulher, não. Na mulher, a uretra é exclusiva do sistema urinário. Ela não faz parte, não se liga em nenhum momento ao sistema reprodutor, né? Ao sistema genital feminino. Bom, então vamos. Eu tenho uma outra imagem aqui que eu acho que fica um pouco melhor assim para a gente ver esses órgãos do sistema genital feminino. Né? A gente está vendo aqui o seu genital feminino e aqui tem um zoom, né? Mostrando, ó, então os ovários são dois ovários, onde são as gônadas, né, onde são produzidas as células reprodutoras femininas, que são os óvulos. A tuba uterina, que é um canal de ligação do ovário até o útero. Professora, a ligação não ocorre por aqui, ó? Não, é estranho, né? Poderia ser por aqui a ligação, ligar o ovário ao útero, mas isso aqui é só um gancho, digamos assim. É um gancho muscular que prende o ovário aqui, tá? Aí a ligação ocorre através da tuba uterina. É por aqui que vai sair o óvulo produzido no ovário, que vai chegar até o útero. Né? E o útero é essa região aqui, que é um órgão muscular. Vocês já vão entender melhor. Então, ele é dividido em partes, mas essas partes aqui não é de interesse agora, mas é dividido em colo do útero, né? Daí tem o orifício interno do colo do útero, orifício externo do colo do útero, tem a vagina e os pequenos lábios, e mais externamente os grandes lábios aqui. Bom, as meninas, assim também como os meninos, já nascem com todos os órgãos do seu sistema genital. Porém, ó, na puberdade, com o aumento da produção de estrógenos, lembrem-se, estrógenos são hormônios femininos que vão proporcionar as características sexuais secundárias femininas. Né? Com a produção de estrógenos nos ovários, tá? Então, ó, o ovário produz tanto as células reprodutoras femininas quanto alguns hormônios, né? Como os estrógenos. Ocorrem modificações internas e externas no corpo feminino, né? No corpo da mulher. As tubas uterinas, que é essa parte aqui, ó, são duas. O útero, né, que é a parte interna aqui.
a vagina e os ossos da cintura pélvica crescem. Cintura pélvica é o seu quadril, tá? Com a ação do hormônio folículo estimulante, conhecido pela sigla FSH, mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor o que é esse hormônio folículo estimulante, aonde ele é produzido, para que ele serve. Já está a explicação aqui, ó. Produzido pela hipófise. Lembrem-se, se você também não assistiu a aula de hormônios sexuais, assista a aula de hormônios sexuais. Procure ali no meu canal. Tem essa aula com esse nome, Hormônios Sexuais, na playlist do 8º ano. A hipófise, se você não lembra, é a glândula mestra e ela está localizada na base do nosso cérebro. É uma glândula bem pequenininha. Por que ela é considerada glândula mestra? Porque ela é a principal glândula que produz hormônios no nosso corpo. Então, essa glândula mestra, por exemplo, ela produz esse hormônio folículo estimulante que vai sinalizar ao corpo feminino que está na puberdade, que precisa começar a se desenvolver, começar a crescer, por exemplo, começar a produzir as células reprodutoras femininas, tá? Então, ó, com a ação desse hormônio FSH, vou usar essas siglas, esse símbolo, tá? Que é o hormônio folículo estimulante, produzido pela hipófise. Os ovários iniciam a liberação de ovócitos, né, que são as células sexuais femininas, ou as células reprodutoras femininas. E a produção de progesterona, que é um outro hormônio, que prepara o útero para receber o embrião em uma possível gravidez. Tá? Então, a progesterona, que é um hormônio feminino, produzido também aqui nos ovários. Produzem também as células reprodutoras femininas, os ovócitos. Além disso, as mamas também crescem como resultado do aumento das glândulas mamárias, que são preparadas para secretar leite e nutrir o bebê. Isso é normal de todos os animais que pertencem a um grupo dos mamíferos. Nós, Homo sapiens, pertencemos ao grupo dos mamíferos, assim como os cachorros, os gatos, os porcos, os golfinhos, quem mais? Bois não, as vaquinhas, né? As cavalinhas, né? As éguas, enfim. Tudo pertence ao grupo dos mamíferos, então, que possuem, o gênero feminino possui as glândulas mamárias para a produção de leite. E por que precisa produzir leite? Para nutrir o bebê, é um alimento para o bebê, né? Para o filhote. A partir da puberdade, em todos os meses, geralmente o organismo das mulheres libera um gameta, gameta é a célula reprodutora feminina, e se prepara para abrigar, nutrir e garantir o desenvolvimento do embrião em uma possível gravidez. Então é claro que a puberdade ela começa aí a partir dos 12 anos, como eu falei lá na aula de hormônios sexuais, em média, né? Pode ser que comece antes, pode ser que comece depois, não tem problema. Mas sempre é bom procurar orientação médica para isso. E é claro que ninguém vai querer engravidar aí com 10, 12, 14, 15 anos. Né? Tem que ter um planejamento familiar para isso. Né? Tem que engravidar ali a partir dos 22 anos, né? Acima disso. É o meu ponto de vista. Tá? Então, mas a partir da puberdade, o ciclo menstrual que é o seu corpo já produzindo as células reprodutoras femininas e que já está sinalizando que está preparado para receber uma gravidez. Tá? Mas, né, a gente sabe que não, na adolescência não é bom ficar grávido. Então vamos lá. Crescimento das mamas. Né? As mamas elas são formadas por glândulas mamárias, que é um tecido adiposo. Adiposo quer dizer gordura. Tá? Também formado por colágeno e elastina, que ficam acima dos músculos esqueléticos peitorais. O tamanho das mamas não tem relação com a capacidade de produção de leite para amamentar. Então é normal, tem gente que tem mamas grandes, outras pessoas têm mamas pequenas. Né? Mas isso é normal. Na maioria das mulheres, geralmente um dos seios é ligeiramente maior que o do outro, porque a glândula mamária de um dos lados pode ter mais receptores de hormônios estrógenos, o que leva a um crescimento maior.
As mamas podem sofrer alterações por causa do ciclo menstrual. Quando ocorre a retenção de líquidos nas mamas, elas podem ficar inchadas e doloridas. Então aqui está mostrando uma imagem. Essas estruturas brancas aqui são as nossas costelas. Tá? Então as glândulas mamárias elas ficam do lado fora do não fora do corpo, né? A gente tem as costelas embaixo e aí tem as glândulas mamárias. Os homens também têm essas glândulas mamárias, só que os homens não têm a estrutura que produz leite, né? A estrutura que produz leite é somente no corpo feminino. E aí essas estruturas em amarelo aqui, ó, são os adipócitos, são as gorduras, né, que vão formar a glândula mamária feminina. Nas mulheres tem essa estrutura aqui, ó, o tecido glandular de lóbulos, né? São essas estruturas aqui que vão formar o leite, tá? Nos homens, então, a gente não tem essa estrutura, a gente só tem essa parte de gordura, de adipócitos aqui. Então, aqui um outro desenho mostrando como que seria, né? Se a gente conseguisse ver além da pele, como que seria as mamas femininas, né? Então, é muita gordura que tem aqui, mas também tem as glândulas mamárias que produzem o leite. Então, ó, funcionamento dos órgãos do sistema genital da mulher. Então, agora a gente vai ver a anatomia e a função de cada parte ali dos órgãos genital feminino. O útero é um órgão muscular que, durante a gravidez, se distende para abrigar o feto, ou seja, ele pode aumentar de tamanho. As tubas uterinas também são musculares e revestidas internamente por células com cílios microscópios. Não o cílio que a gente tem no olho, tá? Não é pelo assim, ó. São pelinhos, mas não pelos de cabelo. São pelinhos assim de tecido mesmo, de pele. Que auxiliam o deslocamento do ovócito quando ele é liberado pelo ovário. Né? Então a gente está vendo aqui, ó, o ovário. Né, a gente tem um desse lado e um desse lado. Percebam que essa imagem aqui desse lado ela está recortada para mostrar o interior, né, e aqui está inteira. Então, o ovário, as tubas uterinas, que é esse pequeno canal aqui que liga até o útero. Né? Então, aqui no ovário, quando o ovócito é produzido, ele é enviado aqui pela tuba uterina, que tem uma parede revestida por cílios para auxiliar o deslocamento. Vocês lembrem-se que as células reprodutoras masculinas, que são os espermatozoides, eles têm flagelos para se locomoverem, né? E eles precisam de energia, por isso que eles são nutridos, são hidratados, ali, eles têm todo um cuidado especial no sistema genital masculino. Mas eles conseguem se locomover sozinhos, né? Enquanto que o ovócito, a célula reprodutora feminina, ela não consegue se locomover sozinha. Por isso que ela é enviada aqui pela tuba uterina, que tem esses cílios microscópicos, tá? Para auxiliar no deslocamento do ovócito por todo esse canal da tuba uterina até chegar no ovário. Tá? E aqui, né, eu estou mostrando, ó, o útero com um feto dentro dele. Né? Então, já aumentando assim o tamanho do útero. Por isso que isso aqui é tudo músculo, né? São camadas musculares aqui para aumentar de tamanho. E aí, depois que o bebê sai, ele, né, retrocede, ele volta ao seu tamanho original. Então, ó, o funcionamento dos órgãos do sistema genital da mulher. O útero, a gente já discutiu isso, é um órgão muscular. Desculpa, gente. Que durante a gravidez se distende para abrigar o feto, né? Ah, tá. É que eu só estou mostrando aqui uma outra imagem, né? Isso aqui é o mesmo texto que estava aqui nessa imagem antes. Eu só trago aqui uma outra imagem para a gente ver. Então aqui a gente tem um outro desenho mostrando, ó, o útero, essa camada muscular aqui, né? Que está envolvendo aqui o feto. E ela aumenta de tamanho. E aí a gente tem a placenta, que também a gente vai ver o que é placenta um pouco mais para frente. Aqui aquelas figuras anatômicas, né, aqueles modelos anatômicos que existem em algumas universidades, mostrando aqui também ó, o útero, essa camada aqui, muscular, né,
que ela aumenta de tamanho para abrigar o feto, né? Isso aqui é um feto já de aproximadamente aí 8, 9 meses, já está bem grande, né? Já está próximo de sair. Bom, a vagina, então, é um canal muscular, tá? Também muscular, né? O útero aqui é composto de células musculares, é músculo, assim também como a vagina aqui, essa região é um canal muscular, que tem elasticidade, né? Ela pode aumentar ou diminuir de tamanho, ela pode contrair, aumentar ou contrair. No ato sexual, o pênis é introduzido na vagina. Por ela também passa o feto no parto normal. A gente vai ver a diferença entre parto normal e parto cesariano, né? Então, se é o parto normal, o bebê sai por aqui, né? Deixa eu voltar aqui na imagem. Ó. Aqui é a vagina, né? Então, o bebê sai por aqui. Nossa, professor, como é que um feto, né, um bebê desse tamanho, consegue sair por um buraquinho desse? Pois eu não sei como é que é, mas é bem doloroso. Dizem que é bem doloroso. O conjunto de lábios que circundam a abertura da vagina serve de proteção. Tá? Então, aqui na parte mais externa, aqui as mulheres têm dois conjuntos de lábios, né? Os lábios menores e os lábios maiores. E a função deles é proteção, tá? Protegem aqui a entrada da vagina. Contra o quê? Contra micro-organismos, contra sujeira, contra bactérias, vírus, fungos, enfim, o que for, né? Mas as mulheres sofrem bastante com infecção urinária, né? Porque elas têm, porque isso aqui não é bem fechado, assim, né? Então é um canal ali de abertura de entrada para micro-organismos que podem causar doenças. Também na vagina tem o clitóris, é um órgão de grande sensibilidade ao estímulo sexual. Ao nascerem, as meninas têm em seus ovários, tá? Ovários, a gente está falando dessa parte aqui agora, aproximadamente 1 milhão de óvulos parcialmente desenvolvidos, chamados de ovócitos primários. Tá? Então, você que é menina, quando nasceu, né, estava ali, quando nasceu, né, então você já tem tudo isso aqui formado, já está tudo formado ali. Você tem aqui nos ovários, você tem aproximadamente 1 milhão de óvulos parcialmente desenvolvidos, chamados de ovócitos primários. Tá? A maioria deles vai se degenerar durante a infância, ou seja, vai morrer durante a infância. Quando a puberdade começa, mensalmente vários ovócitos primários iniciam sua maturação pela ação do FSH, o hormônio folículo estimulante. Né? Então eles estão lá imaturos e aí eles começam a se amadurecer, né? Principalmente pela ação do FSH, o hormônio folículo estimulante. Quando ocorre isso? Na puberdade. Para se transformarem em ovócitos secundários. Tá? Em geral, apenas um ovócito é liberado de um dos ovários por mês e os outros degeneram. Então o que acontece? Quando entra na puberdade, quando as meninas começam o processo ali do ciclo menstrual, o que é o ciclo menstrual? É essa maturação e liberação desses ovócitos secundários, que são as células reprodutoras femininas. Okay? O ciclo menstrual é o ciclo reprodutivo também feminino. Né? Mas aí, olha como está escrito aqui, ó, normalmente, né, apenas um ovócito é liberado de um ovário a cada ciclo menstrual, a cada mês. Então, digamos que desse mês o ovócito vai ser liberado desse, ele é liberado e vem para cá. Digamos que do próximo mês é liberado desse, ele vem para cá. Ah, professor, o que acontece se liberar 2 por vez? Bom, aí você pode, se você quiser engravidar, você vai ficar grávida de gêmeos. Pode ser liberado 3, 4, mas aí isso é bem raro, né? Aquelas pessoas que têm trigêmeos, quadrigêmeos, quíntuplos, isso é super raro, muito raro, tá, de acontecer. Então, por isso que é liberado um só para ter um bebê só, um filho só. Então, aqui eu trago só uma outra imagem para mostrar, né? Então, a hipófise, né? A hipófise, que é a glândula mestra do nosso corpo de produção de hormônios, ela vai liberar o FSH, esse hormônio folículo estimulante. Ele vai se direcionar até aqui nos ovários. Aí, né, esse FSH aqui ele vai estimular
o amadurecimento dos ovócitos. Vão ser transformados de ovócitos primários para ovócitos secundários. E aí eles vão ser liberados. Isso vai ocorrer durante a puberdade. Isso está acontecendo no seu corpo exatamente agora, na sua idade. O FSH também ele vai instruir aqui os ovários na produção de estrógeno e de progesterona, que são outros hormônios, e aí que vão ocasionar todas as características sexuais secundárias, né? Aqui eu só mostro, olha só, uma outra representação mostrando como é o interior do ovário, né? Então, essas estruturas aqui seriam os ovócitos primários, né? Ó, essas bem pequenininhas aqui seriam os ovócitos primários. Com a ação do hormônio FSH, o folículo estimulante, esses ovócitos primários eles começam a amadurecer, a crescer, né? Aí, quando eles estão amadurecidos, eles serão considerados como ovócitos secundários, e aí eles são liberados. Tá vendo aqui, ó? Bem nessa parte aqui, ó, mostra um ovócito secundário sendo liberado. E aí ele é enviado aqui para a tuba uterina, né? Essa é a tuba uterina, que aí ele vai se deslocar até o útero, ok? Bom, eu vou parar por aqui e fazer a segunda parte da aula. Já volto.